Ouvir com outros olhos. Então, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que retornamos a mais um podcast German, Ouvir com Outros Olhos. Hoje o nosso tema é conviver com diabetes e contamos com a presença da doutora Cristina Valadas, diretora do Serviço de Endocrinologia do Hospital Beatriz Ângelo, o professor João Manuel Valente Nabais, vice-reitor da Universidade de Évora e vice-presidente da Federação Internacional de Diabetes, e o Dr. Francisco do Rosário, diretor do Serviço de Endocrinologia do Hospital da Luz, em Lisboa. A todos agradeço a presença, a todos agradecemos a presença, e vamos então dar início a esta conversa, esta reflexão sobre não só a dimensão clínica e da relação entre os profissionais de saúde, neste caso médicos, e as pessoas com diabetes, mas também a própria experiência da doença e aquilo que os investigadores e a comunidade em geral podem, na verdade, fazer para contribuir para que este convívio com a diabetes seja de boa qualidade, e evidentemente que isto depende de cada um. E não há, na verdade, aqui um padrão que se aplica a todos de igual forma. Pensar na pessoa com doença crónica é pensar na pessoa que convive com a doença em tempos e espaços habitados pela doença, num contexto polifónico de discursos sobre a doença, mas que ela própria não é a doença. O desafio é, portanto, como é que nós permanecemos pessoas enquanto doentes. Eu gostava de colocar ao professor João Nabais e à doutora Cristina Valadas a seguinte questão. Penso que este enquadramento é comum a muitos contextos de doença, particularmente doença crónica. Quais são as especificidades da experiência da diabetes? E talvez começasse pelo professor João Nabais. Boa tarde, obrigado pelo convite de me juntar aqui a este podcast, faço com muito gosto. A especificidade da pessoa com diabetes, enfim, eu diria que é igual a qualquer pessoa com doença crónica, mas a doutora Cristina poderá me falar sobre isso melhor. Na questão de diabetes e de pessoa com diabetes, a ideia é sempre que, obviamente, se centre na pessoa e não na doença. Por isso é que nós aconselhamos, ou a sugestão é que se utilize pessoa com diabetes e não se use o termo diabético, porque não é só uma questão de semântica, é uma questão também de centrar a atenção na pessoa e não na doença. E é por isso que nós lutamos que se centre muito daquilo que é a intervenção na diabetes na pessoa que tem, obviamente, uma patologia que é a diabetes e que não se pode dissociar da pessoa em si, mas que seja centrado na pessoa, porque todos nós somos uma pessoa única e o tratamento também tem que ser único a esse nível. Bem, muito obrigada. Doutora Cristina, quais são as especificidades da diabetes? Eu acho que há especificidades importantes e por isso é que a diabetes é efetivamente o paradigma da doença crónica quando se fala em termos de, por exemplo, de educação terapêutica. A diabetes é, ao contrário da maior parte das doenças crónicas, que realmente a pessoa tem que viver com elas para a vida, mas que implicam pouca modificação do dia-a-dia da pessoa que sofre, implicam muito sofrimento, muitas delas, mas em termos de fazer algo todos os dias pela sua doença, o que têm que fazer provavelmente é tomar uns comprimidos, ou tomar uma injeção, ou fazer uns inaladores, enfim, conforme a doença. A diabetes não, a pessoa que tem diabetes, sobretudo, mas estamos a falar sobretudo na diabetes tipo 1, a diabetes, ou seja, o controle da sua glicémia, do seu açúcar no sangue, é influenciado por tudo o que a pessoa faz durante o dia inteiro. E não há dias livres, é todos os dias. E é super exigente em termos de conhecimentos que a pessoa tem que adquirir, técnicas que a pessoa tem que adquirir, modificação do seu estilo de vida que a pessoa tem que fazer para, lá está, para voltar a retomar a sua vida completa.
e, portanto, tem que enquadrar os cuidados com a doença no seu cotidiano. E esse é que é o grande desafio, e é por isso que é tão necessário que sejam apoiados, que sejam conhecedores, que participem na gestão da sua doença. Muito bem, muito obrigada por estes contributos para pensarmos sobre como é que nós vivemos como pessoas inteiras no contexto de uma doença que afeta tantas dimensões da vida, porque na verdade vamos ter que ter cuidados com a alimentação, cuidados com o exercício físico, o próprio convívio familiar e com os amigos vai ser condicionado também, portanto, por esta experiência da doença. E eu gostava de perguntar ao Dr. Francisco do Rosário, e gostava de trazer para esta conversa um livro que foi organizado pelo Dr. Francisco do Rosário, nomeadamente As Pinturas de Josefa de Óbidos na Cozinha da Diabetes, que é, na verdade, uma obra excepcional, singular, que une a estética com a ética, na reflexão sobre a importância do que significa viver bem no contexto de uma doença crónica que pode, na verdade, correr o risco de colar o rótulo de doente, de paciente, a quem procura apenas continuar a ser para lá da doença. E há algumas afirmações sobre este livro que eu gostava que o Dr. Francisco do Rosário comentasse, partilhando connosco como é que surgiu a ideia de organizar este livro e também como é que foi a experiência de o fazer. E eu vou só recordar algumas dessas citações. Imagina a imagem de uma pessoa com diabetes à mesa, com a sua família, no decorrer do jantar. O que é que esta imagem nos mostra? Um comportamento? Uma tradição cultural? Uma prática espiritual? Um acontecimento alimentar, uma celebração, um ritual familiar ou um exemplo de autogestão de diabetes? Poderia ser alguma destas hipóteses, poderiam ser todas elas em simultâneo, contudo, podemos estar seguros de que esta família não está de certeza a vivenciar esta ocasião como uma coleção de categorias. É apenas uma coisa, é o jantar. Dr. Francisco, passo-te a palavra. Obrigado. Este texto, este excerto é do professor Bob Anderson. O professor Bob Anderson, que é muito conhecido em termos do empowerment dos doentes com diabetes, das pessoas com diabetes, é uma pessoa interessante e que mostra um pouco o espírito quando foi feito este livro. Eu mandei-lhe um mail e ele aceitou participar. Enviei-lhe as imagens e ele fez um texto muito interessante. Há uma afirmação do Bob Anderson que é que as pessoas com diabetes não se interessam acerca da diabetes, interessam-se acerca da sua própria diabetes. Portanto, em vez de andarmos aqui a fazermos descrições muito pormenorizadas acerca da fisiopatologia e de mecanismos moleculares, o que eles querem saber é como é que vão conseguir viver bem. A ideia deste livro partiu de várias coisas. Uma delas é porque a mim sempre me chocou um pouco as pessoas com diabetes serem acusadas de comerem doces. E então estão perseguidas por cada vez que estão num jantar e vem o doce, lá vem as piadas sobre aquela pessoa em particular e parece que estão proibidas de ver doces. E há um dos contos, que foi o conto que eu fiz antes, um livro de contos sobre pessoas com diabetes, que as pessoas gostavam muito, porque acabavam por haver ali uma certa identificação do que liam com a pessoa em si. E era engraçado que as pessoas chegavam-me a dizer que estava a pensar em mim quando escreveu aquele conto, porque aquilo é publicado na revista da Associação dos Diabéticos. E eu, na realidade, não tinha pensado naquela pessoa. Nunca ninguém acertou. Até porque eu tive o cuidado sempre de misturar pessoas. E pronto. Mas uma das histórias era a propósito de uma senhora que tal era a proibição de comer doces que começou a fazer receitas de doces. Que não comia, mas fazia e imaginava. Pronto. E eu, a partir disto,
por acaso pensei naquelas naturezas mortas com doces, que aquilo até dá vontade de comer. Eu até uma vez vi uma natureza morta da Josefa Dóbidos no museu, que tinha uma mosca em cima de uma coisa de doce de ovos. E que eu achei que a mosca também estava a ser condicionada pela imagem. Mas, tirando isto, eu achei que era interessante fazer isto, ou seja, tentar falar de um símbolo da diabetes, que é o doce, e falar acerca de como é que isto condiciona as pessoas com diabetes. E falei, além do Bob Anderson, falei, por exemplo, com uma historiadora de arte, a professora Raquel Henriques da Silva, que até disse uma coisa muito interessante quando eu lhe falei do assunto. Isto é muito engraçado, porque eu realmente já pensei o que é que andam as freiras espanholas a fazer lá no convento. As nossas andam a fazer doces, elas andam lá a levitar no ar. Pronto. A ideia é que realmente o doce está sempre ligado ao prazer e, portanto, a diabetes ligado ao castigo. E isto tem a ver realmente com uma coisa que me choca. Não, além de tudo que o João e a Cristina falaram, há uma ideia de castigo que persegue as pessoas com diabetes. E é uma narrativa que não as larga. Estão permanentemente a ser confrontadas com o castigo de terem diabetes, portam-se mal, fazem... E a ideia é que realmente não é isso que provoca. Uma das partes do livro tem realmente também umas receitas para pessoas com diabetes, no sentido de tentar desoprimi-las do castigo, sendo que isso vem das tais imagens que seriam utilizadas contra elas. Ou seja, há aqui uma tentativa de demonstrar que não, as pessoas com diabetes não precisam de fugir dos quadros da Josefa Dóbidos, nem fugir das salas com alimentos doces, nem nada. Ou seja, não há aqui proibições. A ideia era um pouco essa, era a ausência de proibições. Só para complementar o que o João disse, eu lembro-me de uma vez que estava em público com ele a falarmos e que perguntaram porque é que eu tinha ido para médico de diabetes. E eu disse, porque eu escolhi ser médico de diabetes porque a minha avó era diabética e aquilo fazia uma certa confusão e eu quis ajudar pessoas com diabetes. E o João disse, eu não escolhi ser diabético. Há aqui uma questão de escolha. E, portanto, o livro trata de escolhas, mas de uma maneira utilizando a estética. Muito bem, muito obrigada. Eu aconselho vivamente. Eu penso que o livro não está... O livro está disponível para... Eu penso que o livro está esgotado. Está esgotado, pois, porque eu estive à procura e percebi que estava esgotado. E o livro de contos está disponível? Eu penso que pela internet consegue. Consegue. Muito bem. Como é que se chama o livro de contos? É nem de um tipo nem de outro. Nem de um tipo nem de outro. Eu não sei se o professor João Nabais quer comentar esta questão, que me parece muito pertinente, da proibição e do castigo, que na verdade, em muitas experiências de doença, e não apenas nas crónicas, há subjacente à doença a ideia de que eu mereço esta doença por algo que fiz no passado. Neste caso, não é eu mereço esta doença por algo que fiz no passado, mas é o castigo, eu mereço algum castigo e estão-me a proibir, por exemplo, de comer doce e esse é o meu castigo, não é? Eu não sei se quer comentar esta... Sim, gostaria, obrigado. Enfim, há aqui há uma diferença que temos que fazer também de tipo 1 e tipo 2. No diabetes tipo 2 há muita narrativa de que a pessoa... teve diabetes porque se portou mal, porque teve uma vida muito sedentária, porque não teve cuidado com a alimentação, e essa noção de que a pessoa teve ou tem diabetes tipo 2 por culpa própria tem muito logo essa tónica do castigo e coloca logo uma tónica na pessoa que, de facto, a pessoa foi diagnosticada com diabetes tipo 2 porque não teve cuidado com a sua própria saúde. Portanto, isso dá logo uma perspectiva própria para a pessoa complicada. A aceitação da doença crónica, enfim, há pessoas que aceitam muito bem, pessoas que aceitam muito mal e há pessoas que passam pelos estágios toda a aceitação da doença crónica. Uma pessoa que já de si não aceita bem a doença crónica, quando tem esta carga pesada de que ela tem aquela doença crónica porque se portou mal, obviamente a dificuldade é muito maior na aceitação. Na diabetes tipo 1 isso não se coloca tanto porque não é tanto, a sociedade não veio tanto a diabetes tipo 1
como uma consequência daquilo que a pessoa fez. De qualquer das formas, há esta questão muito punitiva, como o Francisco falou muito bem, de doce, da questão do doce. Hoje em dia, com os métodos de tratamento que existem hoje em dia, a ingestão de doce não é proibitiva. Nós temos que saber que obviamente, os doces não fazem parte de uma alimentação equilibrada para qualquer pessoa, isso é o ponto de partida, mas as pessoas com diabetes não são impedidas de os consumirem, têm que saber aquilo que estão a consumir, a quantidade de hidrato de carbono e a quantidade de insulina que têm que fazer para isso. Eu tenho diabetes há 42 anos, se não estou em erro, 42, 43, por aí. E na altura, quando comecei com a minha diabetes, os doces eram completamente proibidos, porque a insulina que havia na altura não era, obviamente, adequada para eu poder ingerir doces. Hoje em dia já não acontece isso. Com as bombas professores de insulina, com sistemas fechados closed loop, melhor ainda, e mesmo as pessoas que fazem com injeção de insulina, as insulinas que hoje em dia já mimetizam aquilo que é a função do pâncreas e, portanto, isso já não está em cima da mesa, não é? Mas o livro, de facto, são bastante interessantes. Agora, de facto, nós quando vamos para um jantar, tem que ser só um jantar. E bem, não é? A pessoa que tem diabetes, obviamente, pensa os hidratos de carbono, a quantidade de insulina, mas tem que ser só um jantar. Não pode ter o peso extra da diabetes em cima do jantar. E a ideia é essa, é que a diabetes não nos condiciona, a diabetes, quando bem tratada, não nos condiciona. Quando é bem tratada, não nos condiciona. Eu vou já passar a palavra à Manuela, mas não queria deixar passar esta oportunidade de perguntar à doutora Cristina, e no caso dos adolescentes, porque na verdade é uma fase de descoberta, de crescimento, de desobediência por natureza, em relação às regras impostas pela sociedade, pela família. Como é que no caso dos adolescentes, como é que se convive com esta doença e que estratégias é que podem ser usadas junto dos adolescentes para que este cuidado seja integrado sem o peso que normalmente está associado? Realmente, como temos estado a falar, a diabetes é uma doença muito ligada a mitos. Mesmo esta diferenciação entre o que é diabetes tipo 1 e o que é o diabetes tipo 2 e o que é que faz bem ou mal à diabetes tipo 1 ou à diabetes tipo 2 está completamente ligada na cabeça das pessoas ainda. Há uma grande iliteracia em saúde que foca estes aspectos. E quando um adolescente, uma criança, um adolescente, um jovem adulto é diagnosticado com diabetes, muitas vezes, com diabetes tipo 1 neste caso, muitas vezes ele próprio nunca ouviu falar, nem sequer sabe o que é de princípio. E a família, quando ouve falar, associa de imediato àquilo que é mais frequente, que é diabetes tipo 2. E estes mitos não estão apenas na cabeça das pessoas, pessoas somos todos nós, estão na cabeça também até dos profissionais de saúde, porque muitos destes, entre aspas, punições, são punições que continuam a ser veiculadas até pelos próprios profissionais de saúde. Estás a nascer a comer doces e por isso é que estás assim, etc. Como disse muito bem, a adolescência é uma fase em que a pessoa, e falou-se também do castigo de ter a doença, porque da diabetes tipo 2 a pessoa pensa que tem a doença porque comi mal, porque fui sedentária, etc. A pessoa que tem uma diabetes tipo 1 pensa, por que carga de água é que eu tenho a doença? Que mal fiz eu para ter esta doença? E, portanto, e surge a revolta, e que na adolescência isso se extrema. E, portanto, é necessário fazer compreender, sobretudo à família, que é a atitude menos adequada. É a ir através da punição ou da proibição, enfim, conversando com a família e fazendo perceber que é exatamente a proibição que é o mais apetecível em todos os aspectos. Não é só em relação à comida, é em relação a todos os aspectos da adolescência. E em relação ao adolescente, fazendo compreender que quanto mais ele conseguir tornar-se autónomo
e tornar-se responsável e mostrar aos seus pais que é capaz, menos os pais o vão amordaçar com estas questões. E, portanto, fomentando a autonomia do adolescente e ele percebendo que essa autonomia depois vai refletir também na confiança dos pais noutros aspectos da vida, é por aí que temos que ir. Muito bem. Manuela, passo-te a palavra. Esta questão é uma questão dirigida a todos e no website da Diabetes Voice, Appleton, um artista de rua norte-americano, homenageia a sua irmã que morreu com diabetes tipo 1 aos 7 anos de idade. As instalações e imagens que espalha pelas ruas são uma forma de sensibilizar para esta doença e para o seu impacto em quem adoece e família. Neste seguimento, a revelação do diagnóstico de uma doença crónica é um processo difícil, que por vezes se restringe a uns minutos em que vemos portas a fecharem-se na nossa vida, sem horizontes futuros. Poderiam partilhar a vossa experiência sobre a comunicação de más notícias nos vossos contextos? Se calhar começava pelo Dr. Francisco. Eu penso que uma comunicação de uma má notícia, primeiro tem que... Uma comunicação é feita por duas pessoas, ou às vezes por mais duas pessoas. Estamos a falar com familiares também ao mesmo tempo. E temos que fazer uma leitura de com quem estamos a falar. Por vezes as pessoas querem que lhes contem as más notícias, outras vezes querem que não lhes contem qualquer má notícia. Eu penso que da parte do profissional de saúde tem que haver um compromisso, antes de mais, com a verdade, não é? A forma como esta verdade se vai refletir, ou a forma como ela vai ser dada, eu penso que não pode ser totalmente indiferente à pessoa que nós estamos à frente. Por vezes temos que fasear a verdade, por vezes há consequências que não vale a pena falar, porque não vale a pena dizer que a diabetes tipo 1 vai levar a uma insuficiência renal, até porque nós sabemos que a maior parte das pessoas com diabetes tipo 1, apesar de terem essa ameaça, não a vão ter. Além de que até a nossa prática clínica, por vezes, pode assumir um parâmetro quase de chantagem que nós temos que perceber que existe, porque do género, se não tiver as coisas bem controladas, pode-lhe acontecer alguma coisa. Vá lá, faça isto bem, porque senão... Portanto, isto depois resvala e pode resvalar para um campo quase de ameaça, e eu não me sinto bem no papel de estar a ameaçar alguém. Eu, às vezes, adoto uma estratégia que é dizer que isto é como fazer um seguro de saúde. Tratar a diabetes é tipo um seguro de saúde. É uma forma que eu sei falar da ameaça, a ameaça está lá. Ou seja, eu trato a diabetes porque não quero ter complicações que podem advir. Quem faz um seguro de saúde faz porque há uma ameaça latente de alguma coisa que não sabe que vai acontecer ou não vai acontecer. E, portanto, eu estou a tratar um seguro. Assim, é uma possibilidade que pode acontecer, mas se eu fizer o seguro, tenho menos hipóteses de aquilo me vir a acontecer, vir cair em cima. Pronto, é uma maneira de driblar. Eu acho que a verdade tem que ser contada. Se me perguntam se pode haver insuficiência renal, se pode haver cegueira, eu digo pode haver, mas contraponho com condições, ou seja, isto é uma possibilidade, isto é não é uma inevitabilidade, ou seja, há sempre um lugar à esperança em toda a notícia, toda a má notícia tem que ter uma esperança. E na diabetes, nesse aspecto em particular, até somos facilitados nisso, ou seja, porque há outro tipo, por exemplo, há neoplasias em que não há tanta esperança assim. Nós a tentamos arranjar, mas por muito boa vontade, por vezes não se consegue arranjar nada. E há aqui uma parte da esperança, que é o livre-arbítrio, que pode ser considerada como um peso sobre a pessoa, mas também pode ser considerado como um fator de libertação, que é: eu vou-lhe pedir ajuda para que isto não lhe aconteça. E isso acaba por caminhar em termos de esperança. Basicamente, a diabetes, tal como se desenrola ao longo dos anos,
Por exemplo, é uma das estratégias que eu também utilizo. Eu mostro que há tipo uma linha de vida, do género, a pessoa aos 30 anos, podemos calcular, se for até aos 90, tem 60 anos de diabetes em cima. Uma pessoa de 70... E depois isso mostra as importâncias relativas do que é ter diabetes, ou seja, é mais importante a consequência da diabetes numa pessoa que começa muito mais nova do que numa pessoa que começa mais velha. Há aqui várias cambiantes que nós podemos utilizar enquanto transmitimos as más notícias, que mostram janelas de esperança e janelas de motivação. Mas isso, cada um tem a sua estratégia. O que eu penso é, temos que dizer a verdade por um lado, não podemos tirar a esperança por outro. Seria essa a minha ideia. A mensagem. João Nabais, o que gostaria de dizer acerca deste ponto? Concordar com aquilo que foi dito pelo Francisco Soares, como é óbvio, quando eu fui diagnosticado, obviamente, a informação era muito pouca, foi há 40 e poucos anos, como eu disse, e aqui eu tinha 12 anos e, portanto, o impacto maior foi para os meus pais. Portanto, eles é que apanharam um impacto grande. Eu senti muita força de vontade e, para mim, confesso que não foi... foi uma mudança de vida radical, como é óbvio. E a questão dos doces, fui proibido de comer doces, de mudar a alimentação naquela altura era o que era, e portanto tinha que sempre sim, mas devo dizer que até eu costumo dizer isto, foi um impacto muito grande para os meus pais, mas foi uma porta aberta para mim, porque eu queria praticar desporto, queria jogar futebol, e a minha mãe, por todas as melhores razões do mundo, não me estava a deixar jogar futebol no clube lá perto de casa, e eu, a partir do momento em que fui diagnosticado com diabetes, era preciso fazer atividade física e, portanto, fui jogar futebol. Portanto, desse ponto de vista, até para mim foi bastante interessante. E isto vem daquilo que estava a dizer o Dr. Francisco Rosário, não é? Há sempre portas que se abrem perante esta má notícia que era uma doença crónica. E aquilo que disse, uma doença crónica sem horizontes futuros, e é isso exatamente que nós não queremos. Nós queremos e sabemos hoje em dia que a diabetes, quando bem tratada, a prevenção das doenças, das complicações, é muito eficaz. Eu estive no campo de férias internacional, onde um médico finlandês, meu amigo, ele tem diabetes, os filhos têm diabetes, e ele estava a mostrar um estudo clínico que dizia, aparentemente, que as pessoas que têm 20 anos de progressão da doença sem nenhuma complicação grande, provavelmente já não o vão ter na vida. E naquela altura tinha mais 20 anos de evolução, para mim foi espetacular, porque eu consegui, a partir daí, fazer todas as maluquices e todos os devaneios possíveis na diabetes, que já sabia que não ia ter complicações, não é? Não é tanto assim. Isto é uma brincadeira para dizer que, de facto, há sempre algo positivo no meio de uma doença crónica e de uma má notícia, que é uma má notícia, uma doença crónica é uma má notícia, objetivamente. Não vem... Há aqui esta versão muito utópica e muito, floreada de que a diabetes é bem compensada, não tem problema, mas ter diabetes é uma chatice, verdadeiramente uma chatice, não é? Portanto, isso, não podemos escamotear o facto de uma doença crónica ser uma chatice na nossa vida. Portanto, apesar de que vive-se bem com, não é? E podemos viver muito bem com, mas é uma chatice. Doutora Cristina. Eu estava a ouvir e estava a pensar que, enfim, sempre trabalhei muito com adolescentes e com jovens adultos na diabetes tipo 1 e o que é que uma doença crónica, eu estava a ouvir o João a falar, o que é que uma doença crónica representa para a pessoa e o que é que ela representa para o profissional de saúde. E como é que nós articulamos isto? E eu gostaria de dizer que comunicar uma má notícia é uma coisa que os familiares que estão lá fora à espera que os chamemos não sabem, mas muitas vezes já desconfiam, então na diabetes já desconfiam, que chegam ao pé de nós é porque já vêm com alguma suspeita ou um pré-diagnóstico e portanto já estão cheios de coisas horríveis, de imaginação horrível na sua cabeça, ou então não sabem tudo e quando chegam ao pé de nós temos que dizer, mas nós já sabemos e temos a obrigação de preparar a má notícia. Ou seja, isso prepara-se, isso aprende-se, isso prepara-se. Prepara-se por coisas tão simples. Prepara-se por oferecer às pessoas um ambiente calmo, relaxado, onde não haja interrupções, onde não haja telefones a tocar, onde a meio de uma má notícia não apareça alguém a interromper a conversa. Prepara-se quando nós nos prepararmos já sobre as perguntas que julgamos que vamos ouvir.
nomeadamente as perguntas mais frequentes que as pessoas nos fazem, a relação, quando é uma neoplasia, a relação ao prognóstico, e quando é a diabetes também, a relação ao prognóstico, e portanto, isso devemos ir já com essa preparação prévia para aquilo que vamos responder. E depois é necessário perceber o que é que a má notícia significa para aquela pessoa, que é completamente diferente de umas pessoas para outras. É óbvio que uma pessoa que, por exemplo, que teve um irmão que tem uma diabetes tipo 1 e que o outro filho lhe aparece com uma diabetes tipo 1, já sabe ao que vai, já sabe o que é que espera. Há pessoas que nem nunca ouviram falar. E, portanto, temos que perceber o que é que essa má notícia significa também para nós, para podê-la transmitir à pessoa. E depois é óbvio que temos que, como disse tanto o Francisco como o João, temos que dar sempre lugar à esperança, seja qual for a má notícia. Mas também com a preocupação de não dizer mais do que aquilo que a pessoa consegue aguentar naquele momento quando está a ouvir uma má notícia. Na diabetes em particular, é às vezes ainda mais complicado, sobretudo na diabetes tipo 1, porque é necessário que as pessoas saiam de lá já com aprendizagens de algumas técnicas de salvaguarda de vida. E, portanto, temos que avançar para conteúdos técnicos em pessoas que estão perfeitamente em choque com a notícia que acabaram de ouvir. E, portanto, isso implica um trabalho acrescido de preparação daquilo que vamos dizer, basicamente. Doutora Cristina, disse aí várias coisas importantes, nomeadamente também o que o doutor Francisco e o professor João Nabai já tinham referido, que é, na verdade, uma má notícia depende de pessoa para pessoa o que é uma má notícia, e falou de uma coisa muitíssimo importante, que é o próprio profissional de saúde saber o que é que significa dar aquela má notícia. E parece-me que essa parte não tem sido tão refletida, pelo menos até na própria formação dos jovens que vão ser futuros médicos ou futuros profissionais de saúde. E a propósito dessas portas que se abrem e de uma esperança realista que se pretende transmitir, eu gostava de perguntar ao Dr. Francisco de Rosário e ao professor João Valente Nabais de que modo é que a Associação Protetora dos Diabéticos em Portugal e a Federação Internacional de Diabetes têm, na verdade, promovido essas portas que se abrem no sentido de dar ferramentas para uma melhor gestão da doença, informação, porque é importante, na verdade, esse acesso à informação, divulgação, eventualmente, de conhecimento científico, de investigação clínica, de ensaios clínicos, enfim. Portanto, o que é que podem as pessoas com diabetes e que nos estão a ouvir encontrar junto da Associação Protetora dos Diabéticos em Portugal e da Federação Internacional de Diabetes? Eu começava pelo Dr. Francisco Rosário. Eu penso que há uma componente muito importante na diabetes, que é o componente associativo. A pessoa é positivo pertencer a um grupo. E é positivo pertencer a um grupo que defende os direitos do grupo. E nesse aspecto, ao longo dos anos, e muitos anos, eu penso que as associações de pessoas com diabetes, e não só a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, têm assumido esse papel. Eu, por exemplo, quando fiz um estágio em Turim, eu cheguei, as pessoas não me conheciam e me disseram logo: trabalha na Associação Diabetes Portuguesa, é a mais antiga associação do mundo. É assim, e esse documentário já foi feito várias vezes. Portanto, o tom elogioso tem a ver com isto, é porque realmente houve alguém, que foi o professor Ernesto Roma, que percebeu a importância. E a importância no início era uma importância material, ou seja, não havia dinheiro para pagar, e tanto é que era a Associação Protetora dos Diabéticos Pobres, para comprar insulina. Portanto, era uma questão de sobrevivência. Depois disso, tem havido aqui um movimento associativo interligado com outras associações, em que
penso desde idas à Assembleia da República, questões com os seguros das casas, os seguros de vida, os seguros de saúde, a tentativa de tornar as pessoas com diabetes como pessoas e não como diabéticos. Ou seja, são pessoas como as outras que têm um problema de saúde e que por isso não podem ser prejudicadas nem discriminadas. Este é o principal papel, a meu ver, em termos associativos que as associações de diabéticos têm, e que eu penso que é altamente motivador as pessoas saberem. Eu penso que quem está aqui muito ligado ao movimento associativo sempre é o João, e pode falar melhor, e não só da parte internacional, mas também da parte nacional. Então, vamos passar a palavra ao professor João Novaes. Sim, obrigado. Sim, aquilo que o Francisco disse tem toda a razão, e concordo absolutamente, obviamente. O apoio pelos pares é muito importante. O apoio pelos pares é muito importante. Até estamos a falar na questão da notícia da doença crónica. Mesmo nesse momento é importante ter o apoio dos pares, de outros pais de crianças, por exemplo, que tenham diabetes, é fundamental. Porque uma coisa, aquilo que os técnicos de saúde dizem, obviamente, são questões técnicas e também, mais do que isso, muitas vezes são mais do que questões técnicas é que os técnicos de saúde transmitem, mas depois o apoio pelos pares é sempre visto de outra forma. E, portanto, as associações de pessoas com diabetes têm essa vertente, digamos, reivindicativa, e elas é que têm que ter isso em mão, mas depois também têm a questão do apoio que é dado em campos de férias, em atividades educativas, e, portanto, esta educação terapêutica também é feita pelos pares, não só pelos técnicos de saúde. É claro que a Federação Internacional da Diabetes é uma federação de associações de todo o mundo e promove também este tipo de intervenção. Tem intervenção a outro nível, a nível político um pouco mais internacional, como é óbvio. Dentro do internacional, a Federação Internacional de Diabetes tem 7 regiões, e a região Europa, por exemplo, dedica-se muito ao lobby junto às instituições europeias, do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu. E, portanto, tudo isto vai, obviamente, ter um objetivo comum, que é garantir que a qualidade de vida das pessoas com diabetes é melhorada. Em relação à Associação de Portadores Diabéticos de Portugal, da qual eu faço parte, de alguma forma, não sendo médico, mas, enfim, fez parte da direção, da Comissão de Ética, dos campos de férias com a doutora Cristina, muitos anos, como é óbvio, e aí sou doente lá há 40 anos, para além de ver excelentes centros hospitalares de cuidado da diabetes. Temos aqui 2 exemplos, como é óbvio, neste podcast. A APDP é um centro clínico de excelência totalmente dedicado à diabetes. E, portanto, isso também é um centro multidisciplinar, completamente dedicado à diabetes, e essa centralidade da diabetes, obviamente, dá-lhe também uma mais-valia, porque tem tudo no mesmo edifício, basicamente. Coisa que, obviamente, os centros hospitalares têm mais dificuldade em ter, por razões óbvias e objetivas. E é isso que as pessoas podem ter, quer da Federação Internacional, quer da APDP, que é o apoio da APDP clínico, mas também associativo, e na Federação Internacional acesso a materiais educativos, por exemplo, acesso a campanhas de promoção. No caso dos jovens, há campos jovens diabéticos em Portugal. A nível europeu há um campo educacional para jovens líderes, e a nível internacional, a nível global, também há esse programa. Em dezembro, em Lisboa, vamos ter o Congresso Mundial da Diabetes, congresso organizado pela Federação Internacional da Diabetes, onde precisamente vamos ter uma sessão de treino de jovens de diabetes a nível mundial. Eu ia só, Manuel, desculpa, vou só alterar um bocadinho o esquema. A propósito da expressão educação terapêutica, e porque quem nos está a ouvir pode não saber exatamente o que é que estamos a falar, ia perguntar à doutora Cristina, porque sei que tem trabalhado muito essa área, de que é que falamos. Vamos tentar ser sintéticos e sintetizar o mais possível, porque o tempo corre contra nós, neste caso, precisávamos de mais tempo. De que é que falamos quando falamos de educação terapêutica? Como já vimos, a diabetes é uma doença muito exigente e que a pessoa tem que adquirir uma série de conhecimentos, de comportamentos, de modificação de estilo de vida e, sobretudo, de aprender, enquanto pessoa, a aceitar e a viver com a sua doença e tornar a sua vida realizada, feliz, perfeitamente
vivenciada como uma doença crónica, mas com plenitude de vida. E isso faz-se através de uma quantidade de conteúdos educativos, mas sobretudo de acompanhamento da vida daquela pessoa por profissionais de saúde qualificados e que têm treino para o fazer. E que vão, obviamente, transmitir conteúdos educativos, mas educativos no sentido terapêutico, para que aquela pessoa... Dar um exemplo? Quer dar só um exemplo para quem nos está a ouvir? Um exemplo, quero dar vários exemplos. A educação terapêutica é dirigida, por exemplo, a que a pessoa adquira técnicas. E, por exemplo, nós queremos que aquela pessoa saiba, por exemplo, trabalhar com uma bomba de insulina. É uma sessão de educação terapêutica, uma sessão técnica. Mas, se calhar, muito mais importante do que isso, é que aquela pessoa saiba perceber quando é que tem que fazer insulina, saiba quantificar que quantidade de insulina é que tem que fazer, saiba não se envergonhar de estar com os outros e fazer insulina e, portanto, muito mais importante do que isso, temos, por exemplo, aquilo que estávamos a falar, os campos de férias, o convívio com outras pessoas, a integração social para a própria aceitação da doença. Portanto, é um conjunto de reformulação de saberes e competências que é feito ao longo da vida da pessoa e nas quais identificamos a cada momento a necessidade educativa, fazemos um diagnóstico educativo, ou seja, vemos o que é que a pessoa naquele momento necessita, quais são as prioridades de ensino àquela pessoa, sejam elas técnicas, sejam elas competências sociais ou outras, e que, portanto, é uma gestão com a pessoa da sua doença crónica, de forma a que a pessoa possa se tornar novamente dono da sua vida e melhorar a qualidade da vida da pessoa com diabetes. Posso dar um exemplo prático? Eu agora estava a glicemia estava a baixar, e porque eu tenho edição terapêutica muito, enfim, percebi ao longo dos anos, estou consciência a rir, ao longo dos anos percebi que tinha que comer digamos, uma drageia de açúcar. Precisamente. Mas porque a educação terapêutica está por trás disso tudo. Pois. Ou seja, permite que nós nos conheçamos bem, a nós mesmos, o que é uma procura da vida toda. Passamos a vida toda a procurar saber quem somos, na verdade, mas é um conhecimento da pessoa e depois associado a um conjunto de conhecimentos científicos, técnicos, procedimentais, que nos permitem controlar e ter controle sobre a nossa vida. É isto, não é? E isto dá liberdade no contexto de um aprisionamento que pode ser sentido. E que tem como fim último melhorar a qualidade de vida da pessoa e a aceitação da doença. A questão, só que se destinar à questão da doença crónica, obviamente a pessoa com diabetes vive 24 horas por dia com e 365 dias com, não é? E, portanto, muitas decisões, e há um estudo que diz que nós tomamos cerca de 180 decisões por dia ligadas com diabetes. E, portanto, não podemos estar a ligar ao nosso médico ou médica cada vez que temos que tomar uma decisão sobre a nossa própria diabetes, não é? Seria impensável os dois lados. E é isto que distingue a diabetes das outras doenças crónicas, é esta exigência constante de tomada de decisão. A propósito das ferramentas que tanto a Associação Protetora como a Federação Internacional conseguem, na verdade, providenciar a quem tem esta doença, também gostávamos de falar um pouco sobre o centro de investigação em que está integrado o professor João Nabais. Nomeadamente, portanto, este centro é o Comprehensive Health Research Center, que tem como missão, assim está no website, criar estratégias de cuidados de saúde baseados na inovação e na prevenção através de sólidas evidências científicas, e tem uma visão de que a investigação não deve ficar fechada num laboratório, eu gosto particularmente desta ideia, mas sim dedicar-se a resolver problemas reais e com impacto social. E nós gostávamos de saber como é que tem sido a sua experiência neste centro e se há neste centro algum projeto ligado especificamente à diabetes ou à gestão das doenças crónicas.
O centro é relativamente novo, tem 2 anos e pouco, se não estou em erro. É avaliado pelo FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, como excelente, é um consórcio. Portanto, como disse muito bem, é um centro que está muito virado para a ciência translacional, ou seja, aplicar a ciência que se faz para o usufruto das pessoas. Há várias linhas temáticas: a promoção da saúde, os estilos de vida em cuidados com saúde, as doenças de alto impacto e mortalidade elevada, a inovação em saúde, tendo em vista sempre a aplicação para a melhoria, lá está a mesma coisa, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A arte da diabetes é uma área que está também no centro em vários projetos. Eu tenho envolvido especificamente num, que é o projeto BEST, que é liderado por uma empresa que está assediada aqui também em Évora, que é a Dexis, onde está a Universidade de Évora, da qual eu faço parte, está também a APDP, se é por coisa Diabetes Portugal, está a Universidade Nova de Lisboa, pelo CENIMAT e pela Nova Medical School, e portanto aqui a ideia é desenvolver novos sensores para determinação da glucose, insulina e peptídeo C, que depois dão, com ferramentas de inteligência artificial, permitam ferramentas para a melhor gestão da diabetes. E, para além disso, eu tenho meus colegas aqui da Universidade de Évora que estão ligados à parte do desporto e educação física, que têm muitos projetos na diabetes tipo 2, mesmo aqui em Évora, e portanto é um centro, como disse muito bem, muito virado para a inovação, mas muito virado também para a ciência translacional, ou seja, da bancada para de bench to bedside, ou seja, da bancada de laboratório para a casa das pessoas, chamemos assim. Muito obrigada. Doutora Cristina e Doutor Francisco, quais são os fatores que condicionam a adesão à terapia por parte das pessoas com diabetes, especialmente nos jovens? Eu hoje estive a fazer consulta de diabetes a adolescentes, e tinha um jovem adolescente com 16 anos à minha frente, com a mãe. E a mãe estava preocupada, que ele começa com as suas saídas de adolescente, etc. E eu estava a falar, estava a enfermeira comigo que trabalha há muitos anos, a falar com a mãe e com o adolescente, portanto, e eu de repente digo a seguinte frase: eu tenho a certeza absoluta, temos a certeza absoluta que vai correr bem. E depois lembrei-me do que eu vinha dizer hoje aqui, porque realmente eu acho que se calhar talvez o mais importante de tudo é o contexto familiar, não só familiar, o grupo de amigos, a integração social em que o jovem está envolvido. Claro que isso implica também a literacia para a saúde da família, do próprio jovem, etc. Mas quer dizer, se a família funciona bem, no geral como família, então com certeza, mais uma vez, o que está aqui em causa é a educação. Neste caso, a educação com fins terapêuticos, mas se a educação, se o ambiente de aprendizagem daquele jovem e de aprendizagem pelo exemplo dos outros, e pela responsabilização e pela autonomização daquele jovem funciona bem nas outras áreas, vai funcionar bem também na área da diabetes. E, portanto, eu diria que para mim é realmente o mais importante. Obrigada. E Dr. Francisco, na sua experiência, quais são os fatores? É difícil porque eu agora estava a pensar numa... Eu acho que as pessoas são todas diferentes e há uma grande heterogeneidade e nós temos que perceber logo isso. Temos que perceber que a diabetes acarreta muito trabalho. O que a pessoa quer principalmente é que a sua vida não mude ou não seja prejudicada pela diabetes. E o que é certo é que para não prejudicar a sua vida é preciso muito trabalho e isso, por vezes, é uma medida na qualidade de vida que há pessoas que se saturam com isso e outras pessoas que não se saturam. Ou seja, aquele trabalho é aceitável para uma pessoa, mas não é aceitável para outra. E isso, desde logo, são medidas que é difícil, mesmo medir a qualidade de vida de uma pessoa. Nós vamos a critérios objetivos, mas às vezes as pessoas acham... E aquilo é uma sobrecarga grande e não é raro, principalmente pessoas mais jovens, quererem ter férias da diabetes e irem a um modo só de sobrevivência.
Mas eu estava a pensar no exemplo que uma vez ouvi falar, que é, quando a criança é muito pequena, a responsabilidade está toda nos pais. E aquilo é muito opressivo para os pais, porque têm uma grande... e estão ansiosos para que a responsabilidade passe para o adolescente, porque o adolescente já começa a ser responsável e quer ter responsabilidade. Só que, e esse professor estava a dizer, é que até que ponto o adolescente quer ter toda a responsabilidade. Porque uma coisa é o discurso de dizer que quer ser ele o responsável, mas por outro, se apercebe que os pais lhe deixam a responsabilidade toda para cima deles, aí o adolescente já não acha muita graça. Ou seja, há aqui fatores contraditórios e portanto, o adolescente dizer que eu quero ser responsável pela minha diabetes também é até certa medida. Eu também quero que outras pessoas responsabilizem um pouco por mim. E, portanto, o jogo de responsabilidades, e que depois o profissional de saúde também tem responsabilidades. Por exemplo, e só complementando o que muito bem disse o João e a Cristina sobre a educação terapêutica. A educação terapêutica é tanto mais eficaz quanto menos a pessoa precisar do médico. Pronto. Mas, de certa forma, mesmo que não precise do ponto de vista técnico, nem de conhecimento dele, precisa de certa forma, de forma emotiva e motivacional. E quando eu digo médico, digo de uma estrutura. E uma estrutura pode ser estrutura médica, pode ser uma estrutura associativa. Ou seja, há a responsabilidade e há, digamos, a capacidade técnica e cognitiva da pessoa, mas depois também há uma dimensão afetiva que leva, por exemplo, no caso das bombas de insulina, dos sistemas de perfusão contínua, muitas vezes da parte do médico ser tecnologia e psicologia. Ou seja, nós somos capazes de perceber o que é que a pessoa pretende, quais é que são os seus objetivos e quais é que são as suas limitações. E isso realmente é uma never-ending story. Ou seja, é vida. E isto, realmente, o que é muito interessante na diabetes é que a diabetes é vida. Ninguém pode tratar pessoas com diabetes ou sem conhecer a vida deles. Se não conhece bem a vida, vai ao lado em muitas das questões. E é um pouco isso. E é um pouco a questão do que é que move um adolescente ou um jovem é muito diferente consoante o seu contexto, como dizia a doutora Cristina. E é muito diferente consoante as suas próprias opções de momento perante a vida. E eu ia colocar a questão pensando que, na verdade, o que caracteriza a diabetes é esta especificidade de é a vida, ser a vida, porque abrange todas as dimensões da nossa existência humana, nomeadamente a alimentação, que é cultura, não é? Portanto, as refeições que fazemos, pelo menos deveriam ser, nem sempre são, mas deveriam ser momentos integrados num contexto cultural do qual fazemos parte. Eu sei que um dos argumentos, muitas vezes levantados por pessoas com doenças crónicas, relativamente à adesão à terapia, é não tenho confiança, não confio e, portanto, vou consultar outro médico porque não confio. Portanto, a falta de confiança, e a falta de confiança está muitas vezes ancorada na falta de escuta. A falta de espaço para a pessoa, na verdade, contar a sua vida, não é? Como dizia o Dr. Francisco, eu não posso cuidar se eu não conhecer a pessoa. Eu sei que o Dr. Francisco conhece bem a medicina narrativa e não queria deixar de lhe colocar esta questão, que é, partindo dos seus conhecimentos sobre esta área, que papel é que pode a medicina narrativa ter no caso da gestão da diabetes, que é um exemplo, não é? De doenças crónicas, mas que é aquele que nos traz aqui hoje. Eu acredito bastante na medicina narrativa, portanto, se estamos com pouco tempo, é melhor calar-me. Mas temos mais uns minutinhos ainda. O projeto do livro era uma forma de utilizar a narrativa como uma forma de passar uma mensagem. Os contos, e eu aprendi isso com os contos, realmente as pessoas identificam-se com os personagens, identificam-se com experiências. E eu depois fiz um projeto, fiz um ensaio terapêutico com narrativa e poesia. Pronto, fiz um ensaio que era comparar um método clássico de educação terapêutica com uma aplicação teórico-prática com
um ensaio que decorria na mesma forma, com 6 sessões, um sobre alimentação, outro de exercício físico, outro sobre viver com diabetes, viver com as complicações, em que o que consistia era um trecho, era um conto desse livro, era um trecho de narrativa, por exemplo, sobre a alimentação, era a chegada do Jacinto nas cidades e serras a comer a canja lá em Tormes, e depois um poema ou outro texto, naquele caso era um texto de Walter Ugumem sobre como montar uma mesa numa ocasião festiva. E aquilo fazia com que as pessoas discutissem os textos e fizessem textos eles próprios, falassem portanto, era um conjunto de 8 pessoas, falassem ao grupo, discutissem, fizessem textos eles próprios, isto no espaço de 1h30. As pessoas adoraram aquilo. Houve uma medição do ponto de vista quantitativo de vários parâmetros e qualitativo de outros, e realmente as pessoas não só gostaram, como ainda perguntam porque é que não voltou a acontecer, e houve uma melhoria do controle metabólico ao longo da sessão, que é uma coisa espantosa. Eu, se não tivesse eu visto, eu pensava que tinha tido batota. Mas o que é certo, isto está publicado até numa revista científica. Por exemplo, outra aplicação da medicina narrativa é um trabalho que eu agora estou a preparar para publicação, que foi exatamente com jovens e com pais, a forma como eles se referem à hipoglicemia. Ou seja, respondendo a perguntas sobre o que é para si uma hipoglicemia, e ver que os jovens, muito jovens, com menos de 12 anos, respondem de uma maneira. Os jovens, menos jovens, adolescentes, respondem de outra. E os pais respondem de outra. E sendo que as mães são diferentes dos pais. As mães assumem a responsabilidade. Os pais é mais ou menos a coisa deles. Isto pode ser muito injusto para pais. Mas há diferenças realmente. E a medicina narrativa pode ajudar a perceber quais é que são essas diferenças. E principalmente... Só a propósito disso que está a dizer, que é muito importante, ou seja, a primeira experiência que relatou tem a ver com usar a ferramenta da leitura e da escrita reflexiva, não é? Sim, para, na verdade, ver qual é o impacto que tem aquela narrativa, neste caso, no metabolismo. Exatamente, neste caso foram vistos várias vertentes, desde a qualidade de vida, a integração do grupo, a aceitação digamos, dos promotores e também a parte metabólica. E realmente a parte metabólica, para mim, foi uma surpresa, porque realmente houve, naquele período de 6 meses em que decorreu e depois mais 3 meses após em que ainda foram vistos os parâmetros metabólicos, houve uma melhoria metabólica. E depois, no segundo caso, era a questão da definição do conceito, não é? O que é que significa determinado termo para diferentes intervenientes no processo? Por exemplo, esse trabalho surgiu de uma observação que eu fiz numa consulta, que foi um doente que teve uma hipoglicemia e depois foi ver como é que a hipoglicemia estava descrita na Wikipédia e em vários sítios. E aquilo que ele foi à procura na internet não correspondia ao que ele tinha descrito. E ele perguntava, como é que eu vou explicar que tive uma hipoglicemia? Perguntava-me ele. Eu fiquei a pensar, realmente este problema deve acontecer com outras pessoas. E é interessante que jovens, muito jovens, descrevem a hipoglicemia pelas palavras do livro, por assim dizer, como lhes ensinaram. E os jovens, menos jovens, já tentam uma versão pessoal. E os pais? Os pais estão mais preocupados do que a querer descrever. Uhum. Basicamente tem diferente, ou seja, a noção de responsabilidade é mais dos pais. A noção de medo de não ter feito o que é correto é dos pais e das crianças mais pequenas. Pronto, tem assim umas diferenças que são engraçadas e que aquilo é enriquecedor ler desta forma. É mais ou menos aquilo que eu, quando ouvi esse professor, por acaso é alemão, a dizer que realmente os adolescentes querem a liberdade, mas não a querem tanto. Ou seja, há muitas nuances e que, por vezes, nós, nem os próprios, estamos receptivos a aceitar essas nuances. Por exemplo, em relação aos adolescentes. Querem a liberdade, tomem a liberdade. Pronto. Se calhar isso não será bem o que eles pretendem. Pronto. E eu acho que a narrativa pode nos ensinar isso. E ensina-nos, certamente, a partilhar experiências
que era o que eu achava mais enriquecedor naquelas sessões. Era as pessoas que havia desde doutorados a pessoas com 6º ano, as pessoas saíam de lá numa conversa de amizade e depois queriam todos experimentar. Não era só na alimentação, porque na alimentação isso era garantido. Todos queriam dizer o que é que tinham feito de muito errado alguma vez na vida, etc. Mas em tudo na vida havia uma partilha de experiências que era despoltada pela narrativa. E isso para mim foi uma experiência muito interessante. Só muito rapidamente, porque já vamos ter que terminar e ainda há aqui uma questão que a Manuela irá colocar. Um dos argumentos usados pelos profissionais de saúde e que questionam e relativizam a importância da medicina narrativa, neste sentido de cuidados de saúde baseados na relação, e a relação é construída com base em narrativas verbais, não verbais e outras, e outras formas de expressão e de representação do sofrimento e do prazer. Um dos argumentos é: não há tempo. Eu não tenho tempo para essa escuta, eu não tenho tempo para ouvir, na verdade, tudo aquilo que o outro me tem a dizer, e o argumento de que o sistema não está montado para permitir este tipo de abordagem. E eu gostava de ouvir o Dr. Francisco a propósito destes argumentos, se são válidos. É assim, tem a validade da realidade, ou seja, realmente as pessoas estão muito constrangidas pelo tempo. Isso é um facto. Agora, se nós pensarmos o que é a medicina é estar com as pessoas. Pronto. E realmente, talvez haja um esquecimento disso. Não há maneira de conhecer o ser humano se não tivermos a conviver com a experiência. Eu, por exemplo, eu tenho uma ideia de mim próprio que convém muito aos médicos que tenham tido pelo menos uma doença grave ou tenham alguma limitação de saúde, porque isso faz que a experiência seja comum. Eu, por exemplo, sou asmático. Eu trabalhei no Instituto Português de Oncologia e lembro-me que o que me fazia mais aflição é ver pessoas com falta de ar. E isso tinha a ver com a minha experiência de pessoa com asma. Realmente, eu acho que nós só podemos ser médicos ou profissionais de saúde se soubermos ouvir. Não há outra forma. A medicina narrativa, quanto muito, vai nos ajudar a ouvir melhor e vai nos ajudar a captar melhor os sinais. E, por outro lado, é uma forma de transmitir ideias que não há outra. Eu, por exemplo, eu tenho dado aulas a profissionais de saúde nesse sentido. E há um texto, que eu trabalho com textos, e um dos textos é uma coisa muito interessante de uma senhora que teve um cancro dos ovários com metastização no peritoneu. E depois de ser reoperada, aquilo não correu bem. Pede opinião a um cirurgião e o cirurgião diz-lhe uma coisa. Pede opinião a outra, diz-lhe uma coisa completamente diferente. E depois pede opinião a outra, que tenta fazer a ponte entre os dois, mas dizendo uma coisa também diferente. E então ela diz: cortei a minha relação com a medicina, fui para as medicinas alternativas. Pronto. Aquilo realmente é a melhor forma acerca de definir o que é uma consulta de grupo, o que é uma linguagem comum entre profissionais de saúde. Ou seja, é um exemplo. E tudo na narrativa são exemplos. E como exemplos, metafóricos ou não, ou mais práticos, mas há sempre uma metáfora incluída, acaba por transmitir uma mensagem. E eu acho que, nesse sentido, não há melhor forma de aprender a vida de uma pessoa e qual é a importância relativa e, no fim de contas, aquilo que a leva à medicina, do que ouvi-la. E isso acho que é um esforço que as pessoas podem ter. E se as pessoas se demitem desse esforço, acho que não estão a cumprir o seu papel. Mesmo reconhecendo, e eu reconheço que eu tenho esse problema. Eu vivo à beira do infarto de miocárdio diariamente à conta de querer ouvir as pessoas. Muito obrigada, Dr. Francisco. Manuela, nós vamos ter que fechar, mas eu penso que tu ainda querias colocar aqui uma questão para ser um comentário para ser respondido brevemente por cada um, certo? Sim. Gostaria de saber que ferramentas ou que respostas é que vocês identificam para além das farmacológicas, e de que forma é que a comunidade pode ter um papel na construção destas respostas? De uma forma muito breve, claro.
muito breve, enfim, enquanto as pessoas esperam, pensam na resposta. É muito breve, muito simples. Aquilo que o Dr. Francisco estava a falar é muito importante. A empatia que nós criamos com os técnicos de saúde e isso faz parte, tem a ver com linguagem não verbal, como é óbvio, é o chave fundamental para o resto do caminho que nós temos que trilhar. O Dr. Francisco falou na medicina narrativa, o uso da arte de uma forma geral é muito importante e muito relevante na questão da doença crónica, metafórica ou não metafórica, usado de várias formas. As ferramentas que nós temos é, de facto, o empenho que os técnicos de saúde têm no tratamento das pessoas com diabetes, a empatia que criam com as pessoas com diabetes e também a própria comunidade de pessoas com diabetes que ajuda bastante tudo isso. Ou seja, muitas vezes esta comunidade de pessoas com diabetes é vista como antagónica, mas não é antagónica, é complementar aquilo que são as entidades técnicas de saúde. Muito bem, muito obrigada. Doutora Cristina? Enfim, eu acho que isto se baseia tudo na comunicação. Tudo isto vai dar a um termo que é comunicação e escuta ativa. No fundo, o que nós precisamos é de nos ouvirmos uns aos outros e ouvirmos e tentar compreender, situar-nos e tentar que as pessoas se sintam escutadas, seja por nós enquanto profissionais de saúde, sejam pelos seus pares. E, portanto, esta partilha de experiências, este enriquecimento com as experiências dos outros e com as soluções até dos outros, contribui de uma forma realmente efetiva para que a pessoa avance e consiga desmistificar alguns dos seus medos e consiga falar deles e avançar para a frente. Portanto, e isso os pares fazem como ninguém. Mas isso... E há bocado depois a noção do tempo. Eu acho que se há coisa que as novas tecnologias nos podem ajudar é... As novas tecnologias podem nos fazer comunicar uns com os outros e termos mais tempo para preparar as consultas, para deixar nas consultas ter tempo para aquilo que é realmente importante, que é ouvir o outro. Eu ia, portanto, partindo dessa ideia que a doutora Cristina lançou, que é na verdade importante, que é usarmos as tecnologias a nosso favor e, portanto, já que existem, podemos, na verdade, usá-las para fazerem aquilo que não, aquilo para o qual nós não somos convocados enquanto essência humana e deixar, na verdade, essa essência humana ao serviço do que nos faz humanos, que é a comunicação, a relação. Eu penso que muitas vezes nas instituições de saúde corre-se o risco de transformar a comunicação numa prescrição de procedimentos sem olhar para dentro das atitudes e da forma como olhamos para quem adoece, para os pares e para os outros que cuidam connosco. E se nós não mudarmos as atitudes, e é por isso que a medicina narrativa, concordo inteiramente com o Dr. Francisco, é tão importante, é que nós, na verdade, conseguimos olhar ao espelho num ambiente seguro, porque estamos a ler uma narrativa que não é a nossa, e eventualmente encontrar ali um espaço de mudança de comportamentos e de atitudes, porque precisamos de olhar para a realidade de outra forma, não é? Porque senão a comunicação passa a ser um conjunto de prescrições, olha para a esquerda, olha para a direita, vira a cabeça, senta-te ao pé do doente, etc., que na verdade tem um pouco de autenticidade e as pessoas notam quando essa autenticidade não está presente. Doutor Francisco, para fecharmos, uma vez que se interessa pela literatura, pela pintura, e eu penso que a doutora Cristina e o professor Joana Baixo também, aliás o professor Joana Baixo trouxe essa questão da importância da arte nesta articulação com os cuidados de saúde, como é que o doutor Francisco vê as artes e as humanidades no contexto da formação dos profissionais de saúde no futuro? Porque, na verdade, se nós pensarmos que a inteligência artificial é capaz de responder a algumas das questões que o professor Joana Baixo trouxe, por exemplo, se eu sinto que a minha glicemia está a reduzir, eu posso ter um software que me anuncie, que me dê um alarme de que preciso de comer um bocadinho de qualquer coisa que me dê resposta a essa falta de açúcar, mas a inteligência artificial pode resolver determinadas questões, mas não vai resolver esta questão de nós precisarmos de ser cuidados pelo outro. Como é que eu vejo? Eu vejo como inevitável.
Eu acho que, como disse a doutora Cristina Valadas, vamos ter mais tempo para isso. Acho que as coisas estão muito mais complexas em termos de decisão e é impossível não trabalhar com esta complexidade se não tivermos armas e preparação para isso. Ou seja, antes a pessoa vinha ao médico e o médico tinha uma palavra, não havia forma de discutir isto. Atualmente não é assim, há muito mais variedade. E, portanto, não só a medicina passou a ser não tão individual, mas mais de equipa, como passou a ser algo mais complexo de decisão. Agora, há certos países em que isto está a avançar, nomeadamente os países anglo-saxónicos. Noutros países, não. Eu, no ano passado, mandei um artigo de opinião para a ata médica portuguesa, que foi rejeitado em 24 horas. Acho que nem sequer foi lido. É tão simples como isto. Eu só estava a fazer umas apreciações acerca da validade da medicina narrativa, mas teve a aceitação que teve. Eu fiz o comentário a um colega meu que eu muito estimo e que é diretor de outra revista, que disse que até gostava de ter aquele texto na revista dele, mas que já agora manda para a ata médica. Eu fui dizer, foi rejeitado em 24 horas. Eu disse, realmente, ainda estamos na época, como é que ele disse? Ainda estamos na idade da pedra. Pronto. Acho que o comentário é um pouco esse. Eu acho que ainda estamos em alguns campos na idade da pedra. Eu acredito que o cobre vai aparecer, o ferro, e depois vamos entrar realmente na cultura dos cereais, etc. Mas, por enquanto, ainda estamos na pedra. Eu acho que a cultura anglo-saxónica já é mais sofisticada, mas pronto, essa é a minha ideia. Eu acho que as pessoas ainda não estão despertas para aquilo que me parece que é óbvio. Posso só acrescentar uma coisa, Susana, porque achei muito curioso na preparação que eu fiz também para esta nossa conversa. Li que em 2006 houve um congresso internacional de educação terapêutica em que o pai da educação terapêutica, o professor Jean-Philippe Assal, fez uma palestra intitulada O papel da arte no tratamento da diabetes, em 2006. E, portanto... Era exatamente no seguimento dessa ideia e daquilo que o Dr. Francisco disse, que eu penso que todos aqueles que nos estão a ouvir concordarão que, na verdade, ainda estamos na Idade da Pedra em muitas dimensões da nossa sociedade, nomeadamente no que diz respeito à formação dos que cuidam de outros, mas este podcast é, na verdade, uma manifestação e uma prova de que nessa Idade da Pedra há ferro, há cereais, há flores, há máquinas a vapor também, há máquinas a vapor já. Já há máquinas a vapor, não, e principalmente que nós, na verdade, temos que manter esta esperança e alimentá-la, e eu sei que a Manuela, como médica de medicina interna e como pessoa que trabalha em cuidados paliativos, tem-no feito de uma forma exímia, que é alimentar isto são ideias que vão alimentando a terra e que vão contagiando outros, são sementes que germinam. E, na verdade, haver profissionais de saúde, como o Dr. Francisco e a doutora Cristina, haver pessoas que são líderes e que orientam, como o professor João Nabais, e que tem o lugar que tem na nossa cultura. E acho que, na verdade, tendo isto em consideração, nós podemos, na verdade, acreditar que aquilo que nos marca e que nos caracteriza enquanto humanidade vai ser preservada por pessoas que acreditam que a essência da humanidade deve ser preservada e não devemos deixar, na verdade, que a Idade da Pedra permaneça. Portanto, eu continuo com a esperança de que vamos conseguir mudar aos poucos e vamos fazendo a diferença nos contextos em que estamos situados. Muito obrigada a todos pela presença, pela colaboração e participação e espero que nos reencontremos em breve no próximo podcast German, que será em setembro. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado.